Glória a Deus, queridos, vamos lá então. Vamos pegar nossos livros, né? Livro Nascidamente. Também pegar a sua Bíblia, para que nós possamos realizar o nosso estudo dessa noite. Vamos abrir nosso livro na página de número 120, né? 120. E vamos ler o primeiro parágrafo dessa página e vamos fazer a explanação e vamos seguindo adiante. Então, página 120 do livro Nascidamente, primeiro parágrafo diz assim: o ego consumado, enquanto a deformação plena da imagem de Deus no homem é assim representado por imagens animalescas, porque atingiu o auge da loucura e da bestialidade de um coração que já não reconhece a Deus como a razão suprema de todos os seres inteligentes. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E com palavras de arrogâncias e blasfêmias, a fera desafia o Criador. Quem é semelhante ao ego? Quem pode pelejar contra ele? Queridos, este parágrafo ele diz muita coisa. É importante lembrar que nós estamos no atual momento da leitura. Estamos trabalhando a natureza e as características do anticristo, conforme se apresenta lá no livro do Apocalipse, capítulo 13. Interessante como que Deus trabalha e como é que Ele transmite a sua mensagem, né? Porque querendo Deus nos mostrar e revelar a natureza da besta do anticristo, mostrou a João a imagem de um animal. Você lê o capítulo 13, né, de Apocalipse, a partir do versículo 1, João fala que ele viu emergir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres, e ela tinha aparência de leão, de urso e de leopardo. E essa besta que emergia do mar, ela proferia arrogância contra o Altíssimo. Interessante que quando as pessoas leem essa profecia, são muitas as interpretações ou as reações das pessoas diante dessas imagens. Algumas pessoas têm medo, né? Morrem de medo. Eu mesmo, quando era criança, eu não sei se vocês se lembram, e me parece que na década de 80 caiu do céu, não sei se foi um pedaço de uma nave Skylab, né? É assim mesmo o nome? Lembram? Skylab? Era o nome da nave, né? Parece que caiu um pedaço, caiu no oceano aí. E aí a gente, criança, né? Sem informação, sem televisão, a gente só ouvia os rumores, né? Porque foi algo muito comentado. E aí nós não sabíamos o que era a tal da Skylab. A gente não sabia o que era. Então, para nós... e nós líamos muito a Bíblia quando a gente era criança. Minha mãe colocava a gente para ler a Bíblia. E o pior, ela colocava a gente para ler o Apocalipse. Minha mãe era terrível. Criança tinha que ler o Apocalipse. Ela não sabia o que significava, nós também não sabíamos. Só que a gente só tinha aquelas imagens na nossa cabeça, tínhamos muito medo. Então, por ocasião da queda desse pedaço dessa nave aí, se não me engano, uma nave russa, não é? Da União Soviética, antiga União Soviética, à época. E aí nós, em casa, 4 meninos presos, o tempo fechou para chover, aquele vento forte, as nuvens pesadas, né? E o pior, a gente preso dentro de casa olhando pela janelinha, aquela janelinha que abre assim, né? Só pelas brechinhas. E aí inventaram de passar uma fanfarra tocando na frente na rua, uma bandinha. E aí pronto, então o cenário estava formado na nossa cabeça para a vinda de Cristo. Então a gente tinha muito medo. E aí a gente ficava imaginando, sobretudo eu, que era o menor, essa besta saindo do mar. Esse animal saindo do mar. Então muitas pessoas, ao lerem o Apocalipse, têm medo. Por quê? Por causa dessas imagens, dessas figuras que o Apocalipse traz.
e que, de fato, para quem não sabe do que se trata, pode ser que cause um certo medo, com certeza. Por outro lado, há aqueles que entendem o significado de certo modo e consideram como sendo um grande poder que vai surgir sobre a terra, na pessoa de um homem, único e exclusivo homem, que vai dominar todos os poderes da terra, ele vai deter todos os poderes, como que todas as nações vão entregar a este homem o poder político, poder econômico, todas as religiões vão se render a ele e vão se unificar numa só reunião, uma só religião em torno desse homem. E a despeito de tudo isso, desse entendimento, poucos têm uma compreensão real. Por que Deus, querendo falar sobre o anticristo, traz a visão de João, essa imagem de um animal selvagem, de uma besta, não é? E não basta ser um animal, é uma besta fera. E o próprio nome besta, né, já traduz aí que é um animal extremamente animalesco, mau, perverso, destituído de qualquer razão, de qualquer juízo, de qualquer consciência. E nós temos entendido que o anticristo, ainda que, prestem atenção, ainda que surja na história um homem que sintetize esse espírito anti-Deus, esse espírito anticristão, mas nós entendemos à luz da Escritura que o espírito do anticristo, ele atua em várias consciências e em vários corações. No tempo de Paulo já dizia que o anticristo, ou o homem da iniquidade, o homem do pecado, ele já estava presente no mundo e aguardava somente a ocasião para se mostrar, para se manifestar. João vai dizer a mesma coisa na sua epístola, dizendo que vocês têm ouvido acerca do anticristo que vem e que presentemente já está no mundo. Logo, pelo próprio nome anticristo, nós sabemos que é um espírito, é uma disposição que se opõe frontalmente a Deus e ao seu ungido. É basicamente aquilo que está no Salmo de número 2, versículos de 1 a 3, quando é dito que os reis da terra, os príncipes, os gentios, os povos farão como que um grande conselho entre eles, dizendo: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles se levantam num grande conluio contra Deus e o seu ungido. Então a Bíblia já profetiza desde sempre que o homem caído, o homem no pecado, ele está numa crescente, avançando no eixo da história, num amadurecimento constante para se opor contra Deus. Então, se você olhar para a história, você vai ver que na história houve vários modelos de anticristos. Por exemplo, o primeiro grande modelo de anticristo foi Nimrod. Está lá no livro do Gênesis, no capítulo 10. Ele foi o primeiro anticristo histórico a se manifestar, a se mostrar. Vocês imaginem que Deus havia criado a humanidade, né? Gênesis capítulo 1 e 2. Capítulo 3, o homem cai em pecado. E aí essa humanidade em pecado, a partir de Adão, vai se multiplicando até o capítulo 6. No capítulo 6 diz que o homem chegou no nível de violência muito grande. Os homens se multiplicaram sobre a terra e eles se perverteram de tal maneira que o Senhor então trouxe o dilúvio como um juízo sobre aquela geração para recomeçar com apenas uma família, Noé e sua família, um total de 8 pessoas. Então, em Noé, capítulo
7 até o 9, há um recomeço. É como se purificasse a terra e começasse tudo de novo a partir de Noé. Daí, depois que Noé sai da arca com seus filhos, novamente a humanidade começa a crescer, novamente a humanidade enche a terra. Quando fala enche a terra nos tempos antigos, não devemos entender toda a terra, né? Aquele lugar específico onde a história bíblica acontece. A história bíblica acontece no âmbito da revelação, tá? E ali então é dito que, num dado momento, um homem chamado Nimrod começa a refletir. Essa é a grande questão. Toda decadência humana, a entrada do pecado, toda a rebelião contra Deus, a apostasia se dá por meio da palavra. Entenda isso claramente. Porque a gente fica sempre pensando, né, que quando for haver uma grande decadência, uma grande corrupção, a grande rebelião, ou que seja, apostasia, vai aparecer um monstro, vai aparecer um demônio. Não, não. Tudo acontece no âmbito do discurso. Um homem chamado Nimrod começa a refletir e a pensar: Deus destruiu a terra com um dilúvio. Ou seja, Deus não quer permitir que o homem siga o seu próprio caminho. E aí o homem agora, Nimrod, começa a questionar e logo ele tem uma ideia. Então ele reúne todo aquele povo e diz: vamos nos unir e vamos fazer uma grande cidade e uma grande torre, cujo topo da torre atinja os céus. Porque se Deus quiser novamente nos destruir com água, outro dilúvio, nós temos onde nos refugiar. É lógico que isso é um pensamento muito tosco, né? Alguém pode até falar: não, mas isso é muito infantil. Mas a Bíblia, ela é alegórica. O que você tem que entender é a tentativa do homem de auto-salvar-se de qualquer ação ou juízo de Deus sobre ele, que o homem consiga se salvar com os seus próprios meios. É o homem que se rebela contra Deus e diz: eu vou viver por mim, para mim, em mim mesmo, e ainda que eu não tenha o Senhor, ou o Senhor venha contra mim, eu tenho o poder de mim mesmo de me salvar e de continuar a existir e de subsistir sem Deus. Essa é a ideia. E aí a descrição bíblica de Nimrod, esse homem que convoca, é a descrição própria de um anticristo. Tanto é que quando se lê, algumas pessoas até acabam achando que é uma coisa boa, porque diz: Nimrod, valente caçador diante do Senhor. Poxa, parece uma coisa boa. Valente caçador diante do Senhor. Como se ele fosse um caçador, fosse um homem valente e que andasse na presença de Deus, né? Mas o texto no hebraico, né, seria muito melhor traduzido para o português se colocasse conforme está no texto original: Nimrod, homem violento, caçador de almas, e que se põe nas pontas dos pés para encarar o Altíssimo, para afrontar o Altíssimo. Esse é o espírito de bestialidade, de animalidade, de alguém que perdeu completamente a sua razão, de chegar ao ponto de achar que ele pode encarar a Deus. É uma imagem que se constrói de um homem em profunda decadência. Nimrod foi um desses. Posteriormente, no tempo do reino da Grécia, depois da morte de Alexandre o Grande, quando a Grécia foi dividida para os seus 4 generais, vai surgir um homem chamado Antíoco Epifânio. E este homem se levanta contra Deus, ele invade o templo de Jerusalém, ele profana o templo de Jerusalém, matando uma porca sobre o altar de holocausto e aspergindo sangue de porco em todo o santuário de Deus, profanando o santuário de Deus. Ou seja, qual a intenção disso? É blasfemar contra o Altíssimo. E essas imagens todas vão gerando em nós assim
a imagem, digamos assim, de um homem que representa a humanidade. A humanidade que caminha se separando de Deus, se afastando de Deus, sobretudo negando a Deus a glória que lhe é devida, negando a Deus as graças que lhe são devidas. Porque o espírito desses homens que se levantam contra Deus, que são tipos do anticristo, são modelos do anticristo, eles falam de um coração arrogante que profere blasfêmias contra o Altíssimo. Então Deus, querendo mostrar para nós o espírito do anticristo, ele o faz na imagem de um animal, de uma besta fera, de um animal indescritível, conforme se pode ver em Apocalipse capítulo 13. Mas por qual motivo? Essa é a grande questão. Por qual razão ele quer mostrar essa disposição ante Deus e anticristo na imagem de uma fera? Essa é a grande questão. E eu vou ler novamente com vocês, chamando a atenção para alguns detalhes aqui desse primeiro parágrafo. Diz assim, olha, o ego consumado. Por que o ego consumado? Porque o ego, ele surge como uma semente. E esse ego, ele tende a desenvolver-se. E quando esse ego chegar na sua plena maturidade, ele estará completamente pronto para se opor e fazer oposição a Deus. Porque o que é o ego? O ego é aquele ou aquilo que nega qualquer divindade. Mas cuidado, lembre-se de uma coisa. Você fala assim, então tá bom, mas eu não nego nenhuma divindade. Mas calma. O fato de você acreditar que há um Deus não significa muita coisa. Não se assuste. Porque a grande questão não é se há o Deus. A grande questão é que Deus é esse que você tem projetado a partir de você mesmo. Porque o Deus vivo e verdadeiro é aquele diante do qual todo homem precisa se prostrar, em pleno reconhecimento de que só Ele é Deus. Agora, o que os homens fizeram para se esquivar desse grande dever moral de se curvar diante do Criador, diante do Eterno? O homem passou a fazer para si deuses. Por isso que a Bíblia tão radicalmente ela vai protestar e vai proibir toda e qualquer forma de idolatria. Mas aí nós acabamos nos enganando, porque a idolatria ela não se reduz às imagens de escultura que estão nas igrejas católicas romanas. Não, pelo contrário, aquelas imagens de escultura das igrejas romanas são as imagens menos ofensivas. Por quê? Porque você sabe que ali é uma imagem, e você está vendo que, sendo gesso, não pode ser Deus. Mesmo eles que até argumentam que não adoram, né? E nem as têm por deuses, ok? Não vamos debater o assunto, mas é fácil você identificar. A grande questão é quando você projeta a imagem de um Deus que é posto a seu serviço. Imagine só, por exemplo, hoje em dia, muitos dizem crer em Deus. Mas se você perguntar, mas em que Deus você crê? Ele vai dizer, não, só tem um. No Deus é criador de todas as coisas. Mas quando você entra para a doutrina acerca desse Deus, a crença que se exerce neste Deus, e sobretudo na vida de fé prática da maioria dos cristãos, eles acabam revelando que eles possuem um Deus escravo, um Deus servo, um Deus que barganha com você, um Deus que você paga uma mixaria, dá um dinheirinho para ele, ou faz ali um sacrifício para ele. Se não é um sacrifício de uma galinha preta, você faz um sacrifício de um jejum, ou qualquer outra coisa, para convencê-lo de que ele realize a sua própria vontade. Pastores que falam alto e bom som,
sem nenhuma vergonha, dizendo: uma vez que você cumpre com a sua parte, se você for fiel, você agora pode obrigar Deus quanto à fidelidade dele. Ora, como assim obrigar a Deus quanto à fidelidade dele? Primeiro, que Deus, dentro da sua fidelidade, ninguém precisa exigir nada, porque ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Deus jamais deixará de ser fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, porque é aquilo que ele é essencialmente. Ora, quando eles dizem isso, eles estão dizendo da criação e da projeção de um Deus que o homem próprio criou. E isso é idolatria, porque você adora a um Deus que não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele está acima de qualquer coisa, acima de tudo e acima de todos. Deus é para ser honrado, para ser adorado, é para receber ações de graças e louvores eternos de todas as suas criaturas. Só que o homem, ele projeta os seus próprios deuses, criando assim uma forma, latente de idolatria, para que esse Deus sirva aos seus propósitos. É um Deus servo. Logo, se eu crio um Deus para me servir, para que ele realize a minha vontade, os meus desejos, os meus gostos, logo, eu me faço Deus para ser servido pelo pseudo-Deus. Ou seja, eu mesmo quero ser servido pelo Deus. Esse Deus que eu projeto, esse Deus que eu crio, logo eu me faço Deus a mim mesmo. E quando isso acontece, nós chamamos esse desejo de ser servido, de ser atendido, de quê? De ego. O ego é aquilo que não aceita nenhuma forma de Deus a não ser a si mesmo, e nenhuma forma de adoração que não seja a si mesmo. Por isso que é possível, mesmo você estar supostamente prestando adoração a Deus, é possível que você esteja atraindo a atenção e a adoração para você, e não para o Deus verdadeiro. E nós colocamos assim, olha, o ego consumado, tracinho, vem uma explicação, enquanto a deformação plena da imagem de Deus no homem. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele vai se deformando pouco a pouco, e a imagem de Deus no homem vai se deformando. Então, o ego, enquanto a deformação plena da imagem de Deus no homem, é assim representado por imagens animalescas. Ou seja, aquela imagem daquela fera que se levanta ali no Apocalipse 13 é um símbolo de um ego animalesco dentro do homem. Porque este homem atingiu o auge da loucura e da bestialidade de um coração que já não reconhece a Deus como a razão suprema de todos os seres inteligentes. Alguém pergunta: Alexandre, de onde vem essa frase? Não reconhece a Deus como a razão suprema de todos os seres inteligentes. Primeiro que em João capítulo 1, quando diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo é uma palavra portuguesa que vem do latim verbum, mas que vem do original logos. A palavra logos, no princípio era o logos estava com Deus. Logos quer dizer razão. Então, você poderia traduzir, no princípio era a razão, e a razão estava com Deus, e a razão era Deus. A razão, a inteligência. Alguém pode dizer, você está reduzindo Deus a uma inteligência. Não, eu quero dizer que Deus é a suprema inteligência, Ele é a suprema razão. Não é que Deus é reduzido a uma inteligência, é que Ele é amor, Ele é graça, Ele é bondade, não é? Ele é suprapessoal, Ele é onipresente, onisciente, e Ele é a razão que dá vida a tudo, que tudo gera, que tudo cria. Ele é a luz que ilumina
a todo homem que vem ao mundo. Essa sua inteligência que você tem, sua inteligência, sua razão, sua capacidade de pensamento, de reflexão, essa razão que te torna homem, é o próprio Cristo, é o Logos dentro do homem. É a luz, né? Leia depois João capítulo 1 com atenção. Vai dizer que no princípio era o Logos, que é a razão, e essa razão, a vida estava nele, e ele era a luz dentro do homem, e o homem não reconheceu essa luz dentro de si, e o homem se revolta contra essa luz, o homem se levanta contra essa luz, porque ele não quer estar sujeito a essa direção, a esse governo, a esse reino que se impõe dentro do homem. Então veja, quando nós falamos aqui a razão suprema, é para contrapor exatamente quando nós falamos um pouquinho mais acima, é assim representado por imagens animalescas, porque atingiu o auge da loucura e da bestialidade. Deus é a razão suprema. Quando o homem nega, presta atenção, essa razão suprema, ele se torna um ser animalesco. Ele vai perdendo a sua capacidade de reflexão, ele vai perdendo os seus atributos de humanidade, vai se tornando um monstro, um animal. E isso está na Bíblia de maneira muito clara, quando lá no livro de Daniel, Antigo Testamento, fala de Nabucodonosor. Sabe dessa história, certamente. Ele construiu uma grande casa real, um grande palácio. A grande Babilônia que ele criou no seu tempo, que na história antiga faz parte de uma das 7 maravilhas do mundo. E quando então ele viu todo aquele palácio que ele havia feito, ele olhou e ele se orgulhou do seu reino, se orgulhou do seu império, se orgulhou daquela construção, e ele diz: esta é a casa real que eu construí para a minha habitação. O que ele deixou de fazer neste momento? Ele deixou de conferir toda a glória a Deus. O que ele deveria ter feito? Quando você constrói uma bela casa, o que você faz? Você reconhece que é Deus que te dá aquilo? Ou Ele te fortalece para aquilo? Ou Ele te capacita para aquilo? Ou você toma para si a glória? Quando você conquista algo, nós temos que devolver a Deus tudo o que nós dele recebemos. Porque nada nós temos que de suas mãos não tenhamos primeiro recebido. Mas o que fez Nabucodonosor? Ele tirou a glória de Deus e colocou para si. Qual foi o resultado? Diz o texto de Daniel capítulo 4, que ele se tornou uma besta, um animal do campo, uma besta do campo. Nasceu pelos em suas costas, suas unhas cresceram, seus dentes cresceram como de animais, e ele ficou por 7 anos comendo capim. Alguém lê essa história, ouve essa história e pergunta assim: mas vem cá, será que Nabucodonosor virou mesmo uma anta, um animal, um bicho, uma coisa? Quem perguntar para mim, eu digo: não sei, não tenho a mínima ideia. Mas a Bíblia diz, tá certo, ela diz, mas o que vale para nós é esse entendimento. Sempre que o homem nega a Deus a glória e ações de graças que lhe são devidas, ele se rebaixa da sua condição de homem e se torna um ser animalesco. Como é que isso pode ser comprovado na nossa própria experiência? Olha para a humanidade, olha para a história da humanidade. O que o homem é capaz de fazer quando ele, por exemplo, abusa de uma criança, abusa de um ser humano, quando ele mata um ser humano, sequestra, rouba, agride, humilha? Será que essas coisas que nós vemos na humanidade acontecer todos os dias são atributos de humanidade? Ou são atributos de
uma animalidade, o homem tornando-se cada vez mais emburrecido. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e veja como isso está aqui claramente revelado. Capítulo 1 de Romanos, versículos 18 em diante. Veja, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, aquilo que é possível se conhecer de Deus, o homem conhece, porque Deus mostrou ao homem. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, ninguém tem desculpa diante de Deus, falar, eu não sabia que tinha que adorar o Criador. Não. Eu nunca ouvi o Evangelho, eu nunca recebi um profeta, eu nunca li a Bíblia, nunca li o Corão, eu nunca li isso e aquilo outro, eu não sabia. Não. O Evangelho, ele é pregado primeiramente na criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Os atributos de Deus são apresentados nas coisas criadas. A própria divindade se mostra nas coisas criadas, de maneira que todos os homens são convocados e são chamados a prestar ao Criador adoração e lhe render graças. Agora, o que acontece com os homens quando eles começam a negar a Deus a adoração que lhe é devida e as graças que lhe são devidas? Segue aqui o texto, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Esse é o ponto. Tendo conhecimento de Deus, sabendo que há um Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, o homem precisa glorificar a Deus em tudo e dar graças a Deus por todas as coisas. Quando o homem não faz isso, quando ele nega a glória e a graça de Deus, o que acontece com ele? Olha o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram o quê? Nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, o homem tem a razão, o raciocínio, o que torna o homem homem, não é? O que nos torna divino é o Espírito de Deus soprado em nós, que é o espírito humano. O espírito humano em mim me faz divino, mas o que me faz humano em relação aos minerais, aos vegetais e aos animais é a razão. A razão me faz homem, o Espírito Divino me liga à divindade, mostra a minha origem e a minha ligação com a divindade, mas o que me identifica como homem é a razão. Logo, essa razão me faz reconhecer o Criador, dar a Ele a glória, dar a Ele a honra, dar a Ele as graças devidas, ações de graças. Mas quando o homem começa a negar essas coisas relativas a Deus, eles vão se tornando o quê? Nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o quê? O coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. É um estado de loucura, um estado de animalidade, de falta de razão, de inteligência.
Esta é a razão porque no Apocalipse o anticristo, ou o espírito do anticristo, é mostrado como uma grande fera. Essa condição animalesca do homem. Por isso que o apóstolo Tiago, na sua epístola, ele vai, ao se referir ao homem carnal, ele chama este homem de homem com instinto animal. Então, o homem criado à imagem de Deus, ele tem que refletir a Deus. Quando ele decai dessa condição de imagem de Deus, ele passa a ter uma imagem de irracionalidade, de animalidade, de bestialidade. Aí você para um pouco e reflita sobre você. Quantas vezes você não procedeu sem o uso adequado da sua razão? Procedeu com loucura. Eu tenho certeza que todos os homens, adultos certamente, vamos colocar os adultos para não ter que chegar até nas crianças, já teve momentos de animalidade. Não somente em relação a Deus, mas sobretudo em relação ao homem, ao seu semelhante. O que leva o homem a tanta guerra? Será que é o uso da razão, da consciência que Deus colocou dentro do homem? Ou será que os homens têm perdido essa capacidade, essa faculdade do pensamento, da razão, que é a luz que ilumina o homem, para que ele seja homem cada vez mais feito à imagem de Deus, sendo conformado à imagem de Deus, cada dia mais? Por isso esse parágrafo, aqui do nosso livro, vou retomar. O ego consumado enquanto a deformação plena da imagem de Deus no homem é assim representado por imagens animalescas, porque atingiu o auge da loucura e da bestialidade de um coração que já não reconhece a Deus como a razão suprema de todos os seres inteligentes. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Por que esse versículo entra aqui? Depois de inteligentes, 2 pontos. O auge da loucura e da bestialidade de um coração que já não reconhece a Deus como a razão suprema de todos os seres inteligentes. 2 pontos. Essa inteligência, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Eu falei, leia depois João capítulo 1, quando vai mostrar que o Logos é a luz. Vai dizer que ele é a vida e que ele é a luz. Se você está vivo, você tem vida. Sim ou não? É o Logos. E esse Logos é a vida e ele é a luz. A luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Só que é dito, a luz ilumina nas trevas da ignorância, da brutalidade. Só que essas trevas não reconhecem a luz. Elas não querem ser dissipadas pela luz. É uma resistência a essa luz. Essas trevas é o ego. Essas trevas é, como se diz, a ilusão do homem de querer viver por si mesmo, para si mesmo, fazendo-se Deus. E com palavras de arrogâncias e blasfêmias, a fera desafia o Criador. Quem é semelhante ao ego? Quem pode pelejar contra ele? Apocalipse capítulo 13, versículo 4 e 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e veja, capítulo 13, versículo 4. Então vi, ou melhor, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante a essa disposição animalesca? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia,
contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, essa é a grande revelação que nós encontramos, Deus mostrando esse ego que nasceu no Éden com a queda e foi se desenvolvendo até se tornar esse grande monstro, né, que se opõe a Deus e a sua autoridade. Seguindo no próximo parágrafo, diz assim: o instinto animalesco da natureza pecaminosa de cada época foi se acumulando dentro do homem, até transformá-lo numa besta, último estágio de degradação, com as características de todos os que vieram antes de si: besta com aparência de leopardo, pés como de urso e boca como de leão. Essa é a descrição simbólica do ego humano em estágio de selamento final, a plena apostasia. Eis a imagem do anticristo, forjada no coração do homem que não ama a Deus. 2 pontos. É arrogante, egoísta, avara, amante de si mesma, mentirosa, blasfemadora, desobediente, ingrata, implacável, caluniadora, cruel, inimiga do bem, traidora, atrevida, implacável, enfatuada, mais amiga dos prazeres que amiga de Deus, e tendo aparência de religiosidade, nega com as suas ações o verdadeiro poder do Evangelho. E eu insisto com vocês, que alguém pode dizer: ah, mas Alexandre, você está comparando aí a besta, aquela que emerge lá, aquele monstro, com ego dentro do homem? Ora, eu tenho ego, mas eu não posso ser aquele monstro. Você está fugindo, não está claro para mim. A grande questão é que lá está o monstro, né? Tá bom, vamos colocá-lo dentro da água, saindo da água. Mas você se esqueceu que essa besta, ela tem um selo, e que ela quer selar na fronte o seu nome. Essa é a grande questão. Agora, alguém vai: ah, mas não tem nada a ver. Ora, o que não tem a ver? As pessoas pensam que a besta vai colocar uma marca externa na testa, como uma tatuagem, um laser, um chip, um nanochip, uma coisa, e não entende que o Apocalipse fala de 2 selos, de 2 selamentos. Se na testa o anticristo sela o seu próprio nome, em Apocalipse capítulo 14, diz que Deus vai selar na fronte dos salvos o nome de Deus e do Cordeiro. Queridos, em nome de Jesus, como nós vamos entender o selamento de Deus? Será que Deus vai colocar um microchip dentro da sua testa? Deus vai mandar um anjo com um laser para escrever Jeová e Jesus na sua testa? Como nós vamos entender organicamente essa mensagem, essa revelação? Gente, inscrever na testa o nome do Pai e do Cordeiro, esse selamento é imprimir os seus atributos, é sermos nós tomados pelo Espírito do Pai, pelo Espírito de mansidão do Cordeiro, sendo nós conformados, moldados à imagem do Filho primogênito de Deus. O selamento é a obra de conformação dentro do homem. Ora, se o selo de Deus é o inscrever o nome do Pai e do Filho, que é o imprimir no homem o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o que é o selamento da besta? O que é o selo da besta? O que é a marca da besta, que também será impressa na testa, senão a impressão ou o imprimir dos atributos da besta no homem? Tornar o homem tão besta quanto a besta, tão animalesco quanto a besta,
bestial, tão irracional quanto o anticristo, tão arrogante, tão blasfemo. Queridos, o Apocalipse, ele trabalha sempre com duas linhas. Não, o Apocalipse, toda a Bíblia você vai encontrar, desde as duas árvores do jardim, uma que traz a vida, outra que traz a morte. Você vai caminhando na Escritura toda, você vai encontrar o joio e o trigo, o caminho largo, o caminho estreito, o reino de Deus, o império das trevas. No Apocalipse você vai encontrar a grande Babilônia, a nova Jerusalém, o selo de Deus, o selo do anticristo. Ora, tudo isso está falando de dois grandes ministérios que operam na humanidade desde todo o tempo, desde toda a história. Deus levando a cabo o seu ministério e Satanás ao lado levando a cabo o seu ministério. São duas obras que estão acontecendo. Ou você está sendo selado pelo selo de Deus, ou você está sendo selado pelo selo da besta. Pior é as pessoas que estão aguardando a besta aparecer com um carimbo na mão. Esse besta é o que vai carimbar ou que está aguardando o carimbo. E em cada época já, o povo é muito tonto. O povo acredita em tudo. Me recordo de uma situação que, na minha época, das profecias, tinha muita profecia na igreja, e teve uma irmã lá, levantou-se no meio de uma congregação de mais de 5.000 pessoas. Isso naquela época era coisa muito grande, né? Hoje é normal. E ela trouxe uma profecia, década de 80, por volta de 82, 80, 81, no máximo 84. E ela disse que teve uma visão da vinda de Jesus. Até aí, tá tudo bem, né? A Bíblia diz que ele vai voltar. Alguém disse que teve a visão, tá tudo certo. Nem precisava ter a visão, já está dito que ele vai voltar. Para que dizer? Para que ter a visão? João já teve a visão no Apocalipse, está claro para nós. Mas tudo bem. Ela falou assim: Deus me deu uma revelação, dizendo que quem vai anunciar na televisão o arrebatamento da igreja será o Cid Moreira. E agora? Foi agora, tem 15 dias. Mas o povo acredita em tudo, né? Como se Deus estivesse preocupado em falar quem é que vai anunciar na televisão. Agora é o William Bonner, né? Por enquanto. Ou a Renata Vasconcelos. Bem, de todo modo, esse selamento acontece na alma, no coração, na consciência. Segundo parágrafo da página 120 diz assim: o instinto animalesco da natureza pecaminosa de cada época foi se acumulando dentro do homem até transformá-lo numa besta, último estágio de degradação, com as características de todos os que vieram antes de si. Boca, vamos até o final, né? Como a besta com uma aparência de leopardo, pés como de urso, boca como de leão. Essa é a descrição simbólica do ego humano em estágio de selamento final, a plena apostasia. Eu voltei aqui na página anterior, né? Mas seguindo, página 121, quando diz: mas o que são esses atributos, né? Nós falamos aqui no último parágrafo da página 120, os atributos, né, do anticristo. Toda forma de qualidade, de atributo, de sentimento, que não procede de Cristo, que não tem equivalência ao Espírito de Cristo, é anticristo. Entendam isso de uma vez por todas. É simples, a coisa é simples. Tem Cristo, não tem Cristo? O contrário é anticristo. Tudo que se opõe a Cristo é anticristo. Acabou, não tem. Ah, mas ele vai vir, esse que vai vir vai ser contrário. No seu espírito, nas suas atitudes, no seu proceder, nas suas obras. E você, cuidado, porque se você também estiver nesse mesmo caminho, também será identificado com ele. Então,
Último parágrafo da página 120. Eis a imagem do anticristo forjada no coração do homem que não ama a Deus, é arrogante, egoísta, avara, amante de si mesma, mentirosa, blasfemadora, desobediente, ingrata, implacável, caluniadora, cruel, inimiga do bem, traidora, atrevida, implacável, enfatuada, mais amiga dos prazeres que amiga de Deus, e tendo aparência de religiosidade, nega com suas ações o verdadeiro poder do Evangelho. Mas, o que são esses atributos das trevas diante da atual preocupação da cristandade? Ou seja, quem está preocupado com tais atributos? Quem está preocupado com a arrogância, com o egoísmo, com a avareza, com o amor a si mesmo, com a mentira, com a blasfêmia? Quem está preocupado com a desobediência, com a ingratidão, com o ser implacável, com a calúnia, com a crueldade, com a inimizade ao bem, com a traição, com o atrevimento? Quem está preocupado com isso? Mas o que são esses atributos das trevas diante da atual preocupação da cristandade? Mais vale para ela, para a cristandade, o uso do véu, a guarda do sábado, os ritos, os sacramentos, os dízimos, os jejuns, os sacrifícios, o dogma ortodoxo, o não doar sangue, o abster-se de comida ou de bebida. Ou seja, a cristandade está preocupada com essas coisas. Elas querem saber se o rito batismal está correto, se a fórmula batismal está correta. Existe uma briga histórica, milenar, acerca da forma batismal, ou secular, de séculos. Se a forma introduzindo na água e tacando a aguinha na cabeça. E no final, quem entrou na água e quem recebeu a aguinha na cabeça, não mudou nada. Preocupado se você usa um véu sobre a cabeça ou não. Uma questão que todo mundo discute, se a mulher pode ser pastora ou não. A pergunta. Aí vamos me perguntar depois, mas e você, o que você acha? Eu não sei, quem chama não sou eu. Quem capacita não sou eu. Se eu disser para vocês que eu sou fazendeiro, criador de gado, vocês vão acreditar em mim? Não, uma boa. Estou perguntando para vocês. Você acha que eu sou criador de gado? Você acha? Não, eu sou. Por quê? Porque eu não tenho esse rebanho. Não é? Tem de pastor por aí, homem, que não tem rebanho? Deus não confiou ninguém nas mãos dele. E é pastor? Como é que é pastor se Deus não... Porque para alguém ser pastor, Deus tem que confiar um rebanho, sim ou não? Deus tem que chamar, Deus tem que capacitar, tem que entregar o rebanho tem que reconhecê-lo como aquele que cuida. E se isso acontecer com uma mulher, efetivamente, qual que é o problema seu? Você entende? É porque na Bíblia diz tal. Irmão, em nome de Jesus, na Bíblia tem tanta coisa que você nem sabe que está lá. Você nem sabe. E se souber, se escandaliza. Na Bíblia tem pena de morte. O que eu quero dizer com isso? Que ao ler a Bíblia, você tem que saber situar cada coisa no seu tempo. É muito simples você chegar no Antigo Testamento, é normal, e você vê a lei da escravidão, é normal, mas hoje não é. Era aplicável naquele tempo, hoje não é. Deus mudou? Não, Deus não mudou, não. O homem foi quem mudou. Deus pega o homem pela mão desde criança, e na medida que o homem vai crescendo, Deus vai ensinando o homem a abandonar as coisas da infância e a avançar para o que é perfeito. Muitas coisas nossos pais toleraram da nossa parte quando éramos crianças, porque éramos crianças. Mas Ele nos foi nos ensinando, não foi a mudar, deixar esse hábito, aquele outro, aprender a tomar banho, aprender a escovar os dentes, aprender a comer adequadamente. Nos ensinou a estudar, nós não queríamos, íamos obrigados, sim ou não? Mas Ele nos ensinando, e num dado momento da história, tudo é muito legítimo, mas depois que o tempo passa,
as coisas mudam. Paulo trabalhava numa tensão constante. Vocês podem observar que no momento ele diz, olha, a mulher fica calada na igreja. Primeiro porque tinha um problema na igreja de Corinto sendo causado pelas mulheres. Era uma questão prática, local. Segundo que era um tempo no qual ele vivia. Mas logo em seguida ele falava o quê? No corpo de Cristo não tem homem nem mulher. Por quê que não tem? Por que não tem homem nem mulher? Nem judeu nem grego? Nem escravo nem livre? Por que não tem? Vocês não sabem? Porque se houver essas diferenças na igreja, nós seremos quantos? Muitos. Tem os ricos, tem os pobres. Tem os grandes e os pequenos, homem e mulher, o escravo e o livre, tudo estratificado. Na igreja só tem uma coisa, é Cristo. Cristo é tudo em todos. A dignidade de eu estar aqui não é porque eu sou homem, não é porque eu sou brasileiro, não é porque eu sou estudado. O que me qualifica a estar no corpo de Cristo é Cristo em mim. Tira Cristo de mim, eu não posso mais ficar aqui, nem sendo homem, nem sendo mulher, nem sendo rico, nem sendo pobre, nem sendo judeu, nem sendo... nada disso. A igreja é uma unidade, porque Cristo é tudo em tudo. Isso é princípio, isso é evangelho. Agora, os aplicativos no tempo, não é? Quando Paulo fala, olha, Timóteo, Filemão, recebe Onésimo aí, viu, de volta. Não recebe como escravo, não, recebe como irmão. Mas Filemão tinha escravo. Vocês sabem disso? Ele era dono de escravo. Se fosse hoje, Paulo falaria o que para ele, no Brasil? Ô Filemão, você está doido? Como é que você se diz proprietário de tantos homens? Você pagou pela vida do homem? Você é dono do homem? Ele é teu escravo, é teu objeto? É uma coisa tua? Então veja como que ao ler a Escritura, temos que buscar essencialmente os princípios. Perfeito, pessoal? Bem, mas não sei nem por que eu fui para esse lado daqui. Assim, para poder encerrar hoje, página 121 diz assim: mas o que são esses atributos das trevas diante da atual preocupação da cristandade? Mais vale para ela o uso do véu. Essa discussão, pastor, pastora, se o batismo é por imersão ou por aspersão, se deve guardar o sábado ou o domingo, se tem que dar dízimo do bruto ou do líquido. Você está entendendo quais são as preocupações reais? Ou seja, a cristandade não está preocupada com os atributos de Deus na alma, com a bondade, com o amor, com o perdão, com a graça, com a misericórdia. Também não está preocupada com o espírito do anticristo sendo selado no coração de pessoas, como a inimizade, a perversidade, a maldade, a mentira. Essas coisas não preocupam a cristandade. A cristandade está preocupada com jejuns, com sacrifícios, com ritos, ou seja, totalmente fora de qualquer realidade espiritual. Enquanto isso, as coisas vão acontecendo, né? Então, vamos acabar esse parágrafo para nós podermos encerrar. Mas o que são esses atributos das trevas diante da atual preocupação da cristandade? Mais vale para ela o uso do véu, a guarda do sábado, os ritos, os sacramentos, os dízimos, os jejuns, os sacrifícios, o dogma ortodoxo, o não doar sangue, o abster-se de comida ou de bebida, desde que não altere a realidade orgânica do coração, qualquer doutrina é aceitável. Então, não se preocupe com o coração, preocupe só com essas coisas externas. Está tudo bem. Pois, mesmo havendo diferença de práticas e crenças religiosas entre os muitos segmentos do cristianismo, dão-se as mãos por cima dos muros,
fecham os olhos para as discordâncias formais da doutrina e seguem juntos em defesa da manutenção do sistema manipulador da verdade. Bem, eu vou parar aqui, mas chamando a atenção dos irmãos para o fato de que quando nós aqui colocamos claramente que não importa para a cristandade qual é a forma de doutrina que você segue, por exemplo, uma manifestação tal de um segmento evangélico traz uma forma de doutrina exterior. Aqui o batismo é por imersão. O outro não, aqui é por aspersão. O outro aqui batiza criança, o outro aqui não batiza de jeito nenhum. Ou seja, essas muitas manifestações doutrinárias diferentes, eles aceitam uns aos outros. Eles condenam no âmbito da disputa, mas reconhecem como legítimo culto. Eles estão cultuando, está tudo certo. Tanto é que um pastor fulano vai pregar na igreja do Beltrano. E chega lá, ele não vai pregar a doutrina dele, ele vai pregar só aquilo que é comum a todos. Quem está entendendo? Por que eu estou trazendo estas questões aqui? Não é para falar mal de ninguém, porque nós estamos caminhando na direção de entender e compreender as ações do anticristo, e uma das questões que ele vai fazer é a unificação da adoração de uma única coisa. É o que a maioria das pessoas pregam dizendo que vai haver só uma religião. Eu mesmo acho muito difícil você acabar com as religiões todas para montar uma só em torno de um homem. O islamismo não vai deixar de ser islã por causa de... Não. E nem o cristianismo vai abrir mão de si. Nem o budismo. Nem o espiritismo. Nem qualquer ismo. Impossível isso. Vai ter uma terceira guerra mundial, mas não tem como unificar. Mas se todos vão adorar, como haverá essa unificação então? Então, a despeito das diferenças, todas terão um mesmo fundamento. Não importa qual é o dogma que você acredita, desde que você esteja cultivando o ego e se voltando em adoração a ele, todas serão unificadas numa mesma base interna e não numa aparência externa. Mas disso nós vamos falar no nosso próximo encontro, tá bom?